Ó eterno e supremo. Ah, gravou? Então, hoje, dia 19 de julho de 2024, estamos abrindo os trabalhos com a prece habitual. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das É leis. mentira que eles falam que Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda a bondade, não foi você, justiça e rapaz. amor. Que está falando Ó dessa Supremo parte. Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor, de todas as coisas da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e das diretorias espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também no plano material, estão abertos os nossos trabalhos desta noite. Olá, meus irmãos, estão me ouvindo aí? Sim. Deixa eu só fazer um teste aqui, uma coisa muito rápida. Então, agora, nosso irmão Rafael Bruno, ele vai nos mostrar
Quem sou eu? É o título da palestra dele. Rafael, a palavra é sua. Obrigado, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Uma honra estar aqui colaborando, né? E seu Ernesto aí exagerou, né? É uma construção, né? Nesse quem sou eu. Mas é isso, né? Vamos compartilhar aqui alguns assuntos. E a abordagem é uma abordagem teórica, porque nesse ponto, né, de quem sou eu, né? Isso é uma coisa experimental e que a pessoa precisa fazer um determinado esforço, né, para ela ter essa percepção, é uma coisa de percepção. Então, a gente vai abordar aqui de forma teórica e pode ser que auxilie e ajude a ter alguma clareza. Então, a princípio, eu vou abrir aqui um PowerPoint para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se está ok aqui. Todo mundo está vendo aí? Então, vamos lá. Alguém está com o som ligado aí. Olha aí para mim, Trifão. Então foi, vamos lá. Vamos lá, quem sou eu? Coloquei ali desvendando o primeiro e o último enigma da vida, porque por que que é um enigma, né? Isso tem muitas camadas, esse quem sou eu, né? E a pessoa vai se descobrindo e cada vez vai acrescentando mais informação e a gente está numa caminhada e isso vai mudando, né? Então, desvendando como que a gente está vendado para algumas verdades que se ressoar com vocês, não estou aqui em momento algum querendo dizer que eu sou possuidor da verdade ou que a nossa verdade é superior a de alguém mais, mas são ideias, são reflexões e se ressoar, né, vocês podem acolher ou não. Então, vamos lá. Aqui, como o conhecimento CBDista apresenta para a gente, né, tem o que é chamado ser humano real, tem a trindade. Então, está dividido aqui em três partes. Você tem essa camada mais densa, essa camada à esquerda, que é o corpo físico, né, tem essa camada que está tracejada, que é uma camada mais sutil, que aqui a gente chama de alma, e tem a centelha, né, que é o espírito, a centelha de luz ali, a centelha divina. Então, em relação a palavras, nós vamos nos pegar aqui a palavras, vamos nos pegar a conceitos, a ter um entendimento, porque se eu for olhar para diferentes culturas, eles vão usar palavras diferentes, e não é o caso que a gente não quer brigar por conta de palavras, ou que isso seja um empecilho no entendimento, né? O que aqui o Trevo chama como espírito, né, e o conhecimento cebedista enfatiza como espírito, em outras congregações você vai ouvir a palavra alma, só que se referindo exatamente à mesma coisa. Então, é só questão que eles estão usando outra palavra. Mas quando a gente vai para o entendimento, é a centelha, é a mesma coisa. Então, aqui nessa visão cebedista, né, a gente está trazendo o conhecimento de quem sou eu, né? Então, eu não posso trabalhar com a questão de como eu estou, né? Então, mais esse conceito do que é permanente, né? O que é que eu posso dizer que eu sou e o que é que eu posso dizer que eu estou. A gente está indo nessa abordagem aqui, né? Se eu estou trabalhando com alguma determinada profissão, eu não sou, a pessoa fala, por exemplo, eu sou médico, eu não sou médico, eu estou médico. Tudo aquilo que for impermanente, a gente vai conectar com estou, certo? Então, aqui seria o que que eu sou atrás de tudo isso, né? Atrás de tudo isso. Então, aqui o Trevo traz para a gente que nós somos almas, que nós somos esse conjunto de plexos e chakras, estamos sendo guiados pelo espírito, e temos um corpo físico, né? Então, esse seria o conceito de quem sou eu, né, pela visão cebedista. Isso é um conceito teórico, porque à medida que eu vou tomando percepção disso, eu vou mudando, né? Você vai mudando, as suas ações vão ser diferentes. Quanto mais eu realizo essa informação, não tem como minhas ações ser a mesma. Então, é um processo de consciência, é um processo de camadas, né? Aqui é só de uma explanação teórica. E aí vamos aqui para uma outra abordagem, que aquela foi uma abordagem cebedista, né? Aqui tem o corpo físico, né? Aqui seria o corpo sutil, aqui o ser humano, né? Unindo os dois, e aqui a centelha, que aparece aqui dentro do corpo sutil, né? Não sei se vocês estão percebendo aí.
porque, obviamente, os corpos estão todos conectados, são camadas, né? Então, aqui está aparecendo a centelha, e aí, porque uma parte importante também de trazer essa informação de onde ela estaria, né? Onde estaria a centelha? Até então, o que a gente tem de informação é que ela estaria no cérebro, né? Tem um vídeo também muito interessante que chama Quem Somos Nós? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar muito interessante, que tem vários cientistas, né, dando vários relatos, e aí eles têm, uma parte do filme aborda onde é que está o ser, né? Em que parte do corpo humano está esse local que eu posso chamar de eu, esse local que eu posso chamar de identidade. E aí tem um cientista que até fala assim, nós perfuramos todos os locais que você pode pensar, e o mais próximo que eles chegaram é que o ser está no cérebro, né, fisicamente falando, né, se é que eu posso dizer assim. Então, não estaria em outras extremidades, digamos, porque você tem um braço, você pode perder um braço, e mesmo essa consciência do eu, né, quando a gente fala eu, você não fala eu mão, né, você fala minha mão, você fala meu braço, minha perna. Então, eles chegaram para essa conclusão que estaria mais ligado ao cérebro, né, o local da identidade, isso que você chama de eu. Então, aqui a centelha aqui de um outro conhecimento, um conhecimento mais hinduísta, que ele coloca como a centelha estando no cérebro, que seria o local, fisicamente, se é que eu posso falar assim. E aí, como que funciona, né, esse... Alguém ligou o microfone aí, olha aí para mim, microfone. Como que funciona, né, esse espírito, como que ele é dividido. Aqui, basicamente, para ter um entendimento básico, ele foi dividido em 3 partes: mente, intelecto e registros. Mente ela é como uma superfície, como uma tela de cinema, onde tudo é projetado, onde você tem seus pensamentos, né, e isso ocorre na alma, apesar de estar também no cérebro, né, as coisas estão juntas. O intelecto seria quem toma a decisão, né, a razão, que é mais ligado à alma, que é mais ligado a uma consciência mais sublime, quem faz a tomada de decisão. E os registros é tudo que vai sendo gravado, né, o que você fez, o que você deixou de fazer, tudo isso vai ficando gravado. Aqui trouxe também essa imagem, né, eu encontrei essa imagem aqui na internet para a gente ver, ele está trazendo aqui a alma como se ela fosse o motorista do carro, né, vocês podem olhar aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, que esse carro tem até um nariz, então, vocês estão vendo aí, o carro tem um nariz aqui em cima, o carro tem 2 olhos, então ele está trazendo aqui como se o carro é seu corpo, né, e você entra no carro e você dirige esse carro, né, mas você não poderia dizer que você é o carro, né, então eu achei uma explicação aqui muito bacana e representativa, né, de como que é essa relação da alma com o corpo, né, você entra, você assume o painel de controle, né, e você dá as ordens, você coloca o carro para a direita, o carro para a esquerda, para ele frear, acelerar, mas você não é o carro, porque você está dentro dele por conta de uma impermanência, né, eu não posso dizer que eu sou aquilo que é impermanente, então isso aí traz uma realização, né, que eu não posso dizer que eu sou o corpo, porque isso é uma impermanência, eu estou com esse corpo físico, mas em algum momento eu vou me desconectar dele, né, e para quem acredita em reencarnação, já tivemos outros corpos e vamos continuar tendo, mas a consciência, que é uma coisa unânime nas religiões, é que não somos físicos, né, nós não somos físicos, somos seres imateriais, somos seres eternos, imortais. Então, isso já está como é que eu poderia dizer? Isso já é uma coisa bem madura, né, de não ser físico, e isso é uma coisa que as religiões conversam de forma unânime. Aqui é uma outra imagem que eu achei também na internet, que mostra a alma como sendo o programador. Vocês podem ver aqui o cérebro, e aí ele fala aqui que o cérebro é como se fosse um computador, né, você não é o cérebro, né, você programa o seu cérebro. Né, na Índia também é dito que você está no centro do cérebro, que você é o controlador, realmente, você é o programador. E o cérebro ali seria seu painel de controle. Então, essa imagem aqui você vê como alguém aqui com vários monitores, né, com teclado, né, ele controlando aqui. E é meio que o processo que está acontecendo com a alma. A alma está sentada no cérebro, né, e lá ela tem vários botões onde ela pode pressionar e fazer as coisas acontecerem. Aqui também traz a ideia do carro.
E aqui traz uma divisão, aqui é porque está escrito, foi a imagem que eu achei, só achei assim escrito em hindi, mas aqui seria essa divisão de mente, intelecto e os registros, né? Tudo que você faz que fica gravado. Então, aqui está trazendo um pouco como que funciona, né? Como que é esse funcionamento. Aí você fala, eu tenho um pensamento, né? Esse pensamento sou eu? Será que eu sou o pensamento? É uma outra camada que a gente está abordando aí do que eu poderia ser. E a gente também já tem isso de uma forma muito madura dentro das religiões, né? Que eu não sou o pensamento, né? O pensamento, eu crio o pensamento. Então, o pensamento, ele acontece na mente, a mente é como uma tela, né, onde ocorre o pensamento. O intelecto, por sua vez, ele discerne em relação àquele pensamento, vou fazer, não vou fazer, né, e fica tudo gravado no registro. Então, o que ele colocou aqui comumente? Pensamentos, desejos, sentimentos, né, você entra num shopping, você vê um local lá vendendo sorvete, aí você vê o pensamento, eu quero tomar um sorvete. E aí o intelecto vai discernir, agora é hora de tomar sorvete, tomo ou não tomo, sim ou não, né? E o que quer que você decida, o que quer que tenha acontecido, isso fica registrado, né? E esse registro que você acabou de fazer, ele vai influenciar, ele é um processo cíclico, né? Esse registro ele vai influenciar novamente na mente, porque a mente por si só, você só gera pensamentos porque você já tem conteúdo nos seus registros, né? Dito que uma mente ela não poderia pensar se você não tivesse nada registrado. Você está pensando ali a respeito de algo que você já viu, de algo que você já aprendeu, de algo que você teve contato. Então, aqueles registros é como se fossem gotas que caíssem na mente. Imagine a mente, um lago sem nenhuma onda, um lago super tranquilo, que seria a mente, e aí o registro vai lá e goteja, né? Cai uma gota na mente. E aí, quando cai a gota na mente, gera aquelas ondas, né? Ele gera aquele impacto. E o intelecto discerne o que vai fazer a partir daquilo ou não. E aí, o que é que gera de efeito isso, né? Aqui é o estado de consciência, é primordial, eu sou. No estado mental e emocional, eu penso, eu sinto. Com atitude mental, eu me posiciono. Na visão, eu vejo. Nas ações, eu faço. E o mundo que crio, né, o que eu realmente estou fazendo ali através das ações, e aquilo retorna para mim, retorna para esse eu sou, né, esse ser espiritual, essa alma. Aqui trouxe essa abordagem do ser versus estar, né, será que eu sou meus papéis? Será que eu sou minha história? Né? Quando a gente senta para meditar, né, você vai querer ter uma reflexão mais profunda a respeito de quem você é, você se senta lá em silêncio, o que é que vem na sua mente? Ou vem os seus papéis, as coisas que você tem para fazer, ou vem a sua história, eu sou esse ser, que aconteceu aquele outro, mas você nem é seus papéis e você não é sua história, e não é também o corpo, e não é de que forma que está sendo abordado aqui, não é porque aquilo é impermanente, né? Aquela história não lhe define, você pode ser além daquela história, né? Não é definitivo, aquilo é uma coisa transitória, é como um enredo, né? Como nós somos atores, foi dado um papel para você, e você está desempenhando aquele papel, mas você não pode dizer, eu sou o papel. Então, aqui está trazendo essa diferença do ser e do estar, né? O corpo seria aqui o que você sente, os objetos, né? E os papéis, relacionamentos, responsabilidades. E a história, eventos, experiências. O curioso aqui é que sempre que a gente senta para meditar, você termina se prendendo aí a um dos três, né? É muito raro a gente ir realmente para a consciência de alma, né? A não ser que tenha mais uma prática, já tenha um convívio com a meditação. Você senta para meditar ou o corpo lhe chama a atenção, né? Você sente algum incômodo, né? Você tenta se ajustar na cadeira ou você está cansado, o corpo está gerando alguma intervenção ali, ou os papéis você fica lembrando de responsabilidade, de coisas que tem para fazer ou que deixou de fazer, e as histórias, os eventos que lhe marcaram, né? O que você pensa a respeito de você.
E aí, nisso a gente se perde, né? Nisso, quando você vê, já passou meia hora e você está ali girando nesses três aí, corpo, papéis e história, quando na verdade você não é nenhum dos três, né? Você está além desses três. Isso são papéis atuais, histórias atuais e corpos atuais, né? Então, você é mais do que tudo isso. Aqui um pouco dos relacionamentos que a gente desenvolve, né? Eu trouxe aqui alguns relacionamentos que a gente desenvolve na vida, que a gente sempre está conectado. Você veio desse nascimento físico, você está aqui num corpo físico, você veio de alguma família, né? É inevitável você ter essa conexão com a sua família terrena, né? Você desenvolve algum trabalho, você se conecta com outras pessoas, você tem amigos, né? Tem uma comunidade, você se conecta com a natureza, tem a relação com o corpo, dos alimentos, como você cuida do seu corpo, você tem alguma conexão com algo sobrenatural, ou quem não acredita em Deus, mas tem alguma conexão, acredita em algo. Então, seria alguns tipos de relacionamento. E quem que está no meio de tudo isso, né? Porque o eu ali no meio, quem que está no meio? E aí está uma imagem da centelha. A gente pode trabalhar duas consciências. A consciência que a gente traz do cebedismo, do círculo branco e do trevo, a gente traz mais como sendo alma, como sendo os conjunto dos plexos e chakras, apesar de sermos uma trindade, né? Porque a gente está sendo guiado pelo espírito. Mas em meditação, quando a gente silencia e a gente tenta se conectar com esse espírito, né, com essa centelha divina, a gente vê que a gente absorve essas virtudes. Eu estou usando a palavra absorção, mas é meio como se a gente se aproximasse, né? Então, eu posso extrair dessa experiência, né? Eu posso me sentir como um espírito, né? É possível ter essa experiência, né? À medida que eu silencio, que eu vou para dentro. Então, é a experiência da centelha, né? Quando você tem essa experiência da centelha, você está vendo aqui esse rapaz aqui, esse cocheiro guiando esses cavalos. Se você olhar, tem uma estrelinha brilhando ali no centro da testa dele. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí os cavalos, vocês podem ver aí que cada cavalo desse está representando um órgão do sentido, né? Você tem ali o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. E é assim que deveria ser, né? Você deveria guiar esses cavalos. Você, alguém que realmente está sentado nesse assento, né? Que está no controle, você deveria governar eles. Eles não deveriam subjugar você. Então, esse vem de o que seria autossoberania? Seria você estar no controle dos seus órgãos, né? Do controle do seu corpo. Como a gente viu aquele exemplo anterior, o corpo como sendo um carro, né? O que se espera é que você controle o carro e não o contrário, né? E essa consciência vem a partir de você saber quem você é. Quando eu estou muito identificado com a matéria, ou identificado com esse nascimento, eu pensando aqui, por exemplo, eu sou Rafael, né? É muito difícil você ter o controle, né, desses órgãos, você assumir o controle, porque você está muito identificado com o veículo, né? E essa identificação com o veículo, você vai ficar subjugado, o veículo vai te puxar para um lado, o veículo vai te puxar para o outro. Então, vocês podem ter uma experiência. Vocês acham que a gente está assim hoje, um auto-soberano, que a gente usa os órgãos dos sentidos com lei e ordem, o que quer que a gente direcione eles, eles vão? O que é que vocês acham, hein? Vai ter esse espaço, né, para vocês comentarem depois. Ou será que hoje a gente está assim, de cabeça para baixo, e os cavalos estão meio aí como se fosse uma marionete, né, controlando a gente? Para onde eles puxam, meu paladar me puxa, eu quero comer aquilo, e aí você vai, né? Então são consciências escravizantes, né? Se você não está no controle, o básico é isso. E como que eu vou estar no controle se eu nem sei quem eu sou, se eu nem paro para refletir a respeito disso, né? Se eu não tomo o tempo necessário? Porque aqui a gente está abordando de uma forma teórica. A gente não vai sair daqui dessa palestra e você vai assumir o controle dos seus órgãos, porque isso requer prática, né? Requer prática, requer você sentar. E por que requer prática? Porque nós já praticamos por um longo período de tempo pensar ser um corpo. Então tem um automatismo muito grande nessa identificação com o corpo. Tem a questão do ego, que eu estou trazendo aqui, eu vou trazer aqui o ego como, não como arrogância, não estou usando a palavra ego associado à palavra arrogância, mas associado a tudo isso que eu chamo de eu. Eu vou dar um pause aqui no slide, depois a gente vai retomar.
Então, eu queria trazer essa abordagem do ego, que é tudo isso que eu chamo de eu, né? Olhando aqui para mim, Rafael, tudo isso aqui é o ego, né? E o ego, novamente falando aqui, eu não estou associando a palavra arrogância, né? Eu estou usando a palavra ego para dizer uma construção, é um construto, né? Nós construímos isso aqui e nos identificamos com isso aqui. E ao pensar que eu sou essa construção aqui, é que vem todos os problemas, porque eu estou afastado da consciência. Quando eu penso que eu sou Rafael, eu sou mortal, né? Eu sou finito, né? Meu tempo está acabando, eu fico doente, né? Então, é uma série de consciências que vem a partir dessa consideração que eu sou Rafael, né? Quando eu me vejo, quando eu consigo me colocar para dentro, é como se eu desse um passo para trás e me vejo como um ser espiritual, eu vejo que Rafael é um papel nesse nascimento, eu desempenho o papel de Rafael e eu cuido de Rafael e eu posso até olhar para Rafael como uma terceira pessoa, mas tudo isso que normalmente nos identificamos como eu, né, 90% ou mais é conectado ao ego. É aquilo que me foi ensinado de infância, de quem eu sou, mas você foi programado, como aquela imagem lá, você é um computador e você foi programado. Deixa eu voltar aqui, compartilhar aqui essa imagem do computador. E isso é uma maravilha, porque daí você pode ser reprogramado, né? Já que nós fomos programados. Então é isso, nós fomos programados para pensar que nós somos esse corpo, para acreditar nisso e vivemos assim, por isso temos medos. E todos os vícios estão conectados com o corpo. Isso é um conhecimento milenar que fala isso. A raiz de todos os vícios é a consciência do corpo. Enquanto eu estou me considerando um corpo, vai ser praticamente impossível não ter vícios, né? Porque é uma briga de sobrevivência. Existe uma coisa muito natural no ser, que ele não quer deixar de existir. É um sentimento muito forte, o ser não quer deixar de existir. E quando eu me considero que esse ser é mortal, né, que esse ser é físico, então, claro que a pessoa vai lutar por isso, as pessoas vão ser mais egoístas, né, a pessoa vai querer lutar ali, mesmo que o outro esteja se prejudicando, a gente não está vendo um aspecto imaterial. E quando a gente trabalha essa consciência de vir para o imaterial, né, eu sou imaterial, isso é uma verdade perene, né, eu sou imaterial, eu sou imortal, né, a alma nunca será destruída, né, você sempre será você. Essa consciência do self, né, que fala eu, quem é esse eu que está por trás? Você sempre será você, aprimorado, é óbvio, né, mas você sempre se experimentará como eu. E esse ser é imortal, e esse ser está aqui de forma transitória. Então, a busca desse quem sou eu é trabalhar essa desidentificação com o corpo. Né? A priori é desidentificar com o corpo, porque o corpo, sim, essa consciência corpórea, a consciência que nós temos hoje é que é a raiz de todo o mal, é a raiz de todos os vícios, é a raiz das brigas e das guerras. Então, deixa eu trazer aqui um último slide. Então, e nessa jornada, né, de a gente se descobrir quem nós somos, um dos pilares é o conhecimento. A gente está tendo contato aqui com conhecimento, né, é um tipo de conhecimento, o conhecimento cebedista é um conhecimento hinduísta é outro conhecimento, mas é a base, né? Sem conhecimento, você não vai alçar um voo nessa descoberta, você precisa do básico, você não vai conseguir, por mais que você se considere intuitivo, você não vai baixar tudo via download, né? Você precisa acessar conhecimentos que já foram trazidos e já foram revelados aqui. Então, se conecte com o que você se identifica, com o que ressoa dentro de você como verdade, mas é a base, é só a base, é o que a gente está lidando aqui. Só com o conhecimento você não vai chegar a esse nível de identificação, né, que poderia dizer uma iluminação, porque a partir do conhecimento você tem que ter práticas de meditação, que seria um segundo pilar, que aí pode ser meditação, ou a pessoa não quiser usar essa palavra, uma introspecção, uma reflexão, mas é um momento de você, em silêncio, você buscar experimentar tudo aquilo que você conheceu, tudo aquilo que você aprendeu. E a gente pode praticar isso no dia a dia também. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando minha consciência corporal, mas em algum momento eu posso me ver para dentro, né, sem falar nada a vocês, e pensar, só um pensamento, falar, eu estou usando essa boca
para falar com vocês. Então já é diferente. É como se eu desse um salto para dentro, eu me reposicionei, né? Eu agora não sou mais Rafael, então eu assumi uma consciência interna, né? Me identifico com minha centelha divina. E a partir deste local, eu começo a ver que eu estou usando esse corpo. Então, eu não sou mais esse corpo. Então, são treinamentos. Você pode treinar isso quando você está comendo, né? Então, você pega lá o garfo, vai colocar na boca, e aí você tem um pensamento: eu estou dando de comer para este corpo. Você não pensa mais, eu estou comendo, eu estou morrendo de fome. Tal. Naquele momento ali é uma coisa muito corpórea, e que você está reforçando a consciência do corpo. É um ótimo momento para meditar na hora de se alimentar, você parar ali e comer devagar, né? E cada vez que você for colocar comida na boca, você pensar: eu estou dando de comer para esse corpo, eu sou diferente desse corpo. Então, é um tipo de prática, mas você pratica, claro, de uma forma mais profunda, sentado, em silêncio, fazendo esse mergulho interno. Um outro pilar seria praticar virtudes, né? Que se há uma frase aí do cristianismo, né? Que a fé sem obras é morta, né? Então, se você tem o conhecimento, se você já realizou isso, né, isso só vai segmentar mais em você quando você começar a praticar, quando você tiver um compromisso, né, e essa prática de virtudes ainda não é exatamente o servir, é mais como um compromisso irredutível com aquilo que você já assimilou, né, se você já assimilou que você, por exemplo, tem que ser honesto, né, que é o que é correto ser honesto, então você adquire um compromisso irredutível com aquilo, né, não pode acontecer o que for, né, podem me matar, posso morrer, mas eu não vou abandonar isso aqui. Então, isso seria como praticar virtudes. Você está assimilando aquilo na sua rotina diária. E tudo isso aqui vai refletir nos outros assuntos. Alguém que está praticando virtudes, isso vai influenciar na meditação, são coisas cíclicas, né? Então, você vai tendo aprimoramentos. E a conclusão, a última coisa seria servir realmente, a partir desse ser que conheceu, né, que teve contato com verdades, que refletiu sobre aquilo, não só ficou numa abordagem teórica, porque se você ficar só numa abordagem teórica, você vai ser como na Índia trata, que é um papagaio, né? Tem um termo usado na Índia, eu não lembro agora, é um termo hindi, mas fala como a gente ensina um papagaio, né? Você aprendeu, alguém pode decorar uma escritura, né? E recitar aquela escritura de uma forma muito bonita e ele não ter reflexão sobre aquilo, e ele não ter interiorizado, né? Você realmente sentir aquela verdade. Então, tem o conhecimento, tem a meditação, tem a prática de virtudes e no final servir aos outros e o mundo, né? Porque se você não serve também, você não vai crescer, o serviço participa do seu processo de crescimento. Aí você vai receber bênçãos. A Índia tem uma passagem que diz assim: dê bênçãos e receba bênçãos. Então, você servindo aos outros, você vai receber bênçãos e essas bênçãos também vai lhe capacitar a progredir e aí adiante. Quando a gente se coloca aqui numa meditação, que a gente envia vibrações de paz para o mundo, né, a gente está servindo os outros. Existem muitas formas de serviço, não só o serviço físico, né? Mas é isso, meus irmãos. Foi uma abordagem aqui rápida, era só para trazer um pouco de conhecimento e trazer essa conexão de que nós somos seres imortais, somos seres imateriais, eternos, né? Você sempre será você, você jamais será destruído, né? Isso são certezas que nós podemos dizer que já temos, mas esse sentir, né? A gente está falando de uma forma intelectual aqui, mas esse sentir tem que ser conquistado, né? Ele não vai ser dado sem você fazer um esforço, né? Na Índia tem alguns gurus que dizem assim: a verdade não pode ser ensinada. Mas por que que não pode ser ensinada? Não é que ela não possa ser compartilhada, é porque ela precisa ser conquistada, né? Se ela só for colocada na sua frente, você pode se identificar e falar: pô, que legal, isso aí ressoa comigo, eu sinto que é assim, mas tem que ser tem que ser praticado por você, né? Tem que haver reflexões, tem que haver sabe, um burilamento seu nessa direção, para que aquilo se torne uma verdade sua, né? Para que você experimente aquilo. Então é isso, eu vou finalizar por aqui, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se o Ernesto quiser fazer algum comentário. Obrigado, Rafael. A gente vai encerrar essa parte do trabalho e depois a gente abre para a discussão. E aí acredito que o pessoal vai fazer bastante pergunta aí, né? O tema é bem interessante, nos
nos trouxe muitas reflexões, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento para liberar a parte espiritual para a continuação do trabalho aqui na parte material. Elevemos nossos pensamentos a Deus, mais uma vez, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. É assim, em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral desta loja e a nossos guias, protetores, assistência que nos concederam até aqui, pedindo que nos concedam até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima reunião, na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.